A chave de ouro para o sucesso. Dr. Emmett Fox. Palavras que valem a pena. Agora, depois de termos nos estabelecido nesta vida, o que acontece a seguir? Emmett Fox respondeu a muitas perguntas sobre isso também. Ele diz: não há absolutamente nenhuma razão para temer a morte. O mesmo Deus que está deste lado, também está do outro lado da sepultura. E a Bíblia nos diz que Deus é amor. Também sabemos que Ele é inteligência sem limites e poder infinito. É verdade que a maioria das pessoas tem medo da morte, mas esse medo é, em parte, o medo normal do desconhecido que afeta a todos nós. O medo, por assim dizer, de dar um salto no escuro, e em parte é o resultado das falsas crenças que a maioria das pessoas adquirem sobre o assunto em sua juventude. A verdade real é que não há nenhuma morte. Quando uma pessoa parece morrer, tudo o que acontece é que ela deixa seu corpo aqui e se eleva para o próximo nível. Caso contrário, nada se alteraria. Ela adormece aqui para acordar do outro lado, sem o seu corpo físico, que ficou mais ou menos danificado, mas enriquecida com o conhecimento de que não morreu realmente. Esta é a história do que chamamos de morte, e na maioria dos casos é mais fácil do que nascer. Para compreender claramente como esse processo acontece, você precisa perceber que não possui um corpo, mas dois. Pode lhe surpreender afirmarmos agora que você não tem apenas o corpo físico, que é aquele que enxerga e tem contato todos os dias e o vê refletido no espelho, mas possui um segundo corpo, o corpo etéreo. Ele tem a mesma forma que seu corpo físico, mas é um pouco maior e interpenetra o corpo físico, assim como o ar preenche uma esponja. Algumas pessoas conseguem ver o corpo etéreo quando se concentram para esse propósito, porque dispõem do poder para entrar em contato com vibrações muito mais sutis do que aquelas que podem ser percebidas pelos sentidos físicos comuns. Durante todo o tempo em que você está acordado, seus dois corpos permanecem juntos, interpenetrando-se. Mas quando adormece, a maior parte do etéreo desliza para fora do físico. E na realidade, esse deslize do etéreo é o que constitui o sono. O mesmo tipo de coisa acontece quando você fica inconsciente, seja pelo uso de um anestésico, por conta de uma pancada na cabeça, se cair no que é chamado transe ou alguma forma de coma. Todas essas condições são diferentes entre si, mas todas têm em comum um deslize do etéreo para fora do corpo físico, levando a consciência com ele. É este corpo etéreo que é o repositório de todos os seus pensamentos e sentimentos. Ele inclui o que é muitas vezes chamado de mente consciente e mente subconsciente. É a psique do psicólogo e é de fato sua personalidade humana. É por isso que a personalidade sobrevive à morte, porque reside no etéreo e permanece intacta, não no físico, que se fragmenta em decomposição quando abandonado. Eu disse que o etéreo é a sede de todos os sentimentos, e isso é verdade.
Talvez você se surpreenda ao saber que não há nenhuma sensação no corpo físico, mas este é o caso. Quando você acha que tem uma dor no seu corpo físico, a dor realmente acontece na contraparte etérea. E é por isso que a anestesia é possível. Quando você toma uma anestesia geral, o etéreo é lançado para fora e, portanto, não experimenta sensações corporais. Pessoas submetidas a uma grande operação sob um anestésico, por vezes se mantêm perfeitamente conscientes, mas fora do corpo, e existem inúmeros relatos de indivíduos que assistiram o cirurgião trabalhando, com interesse e muita atenção. Quando você toma um anestésico local, a parte local do etéreo é impulsionada para fora e você não tem nenhuma sensação ali. Mas como o efeito anestésico desaparece, aquela parte etérea retorna e, como aqueles que já foram ao dentista sabem, a dor retorna gradualmente. Em todos estes casos, quando o etéreo deixa o corpo físico, permanece ligado a ele por um ligamento muito parecido com um fio que um menino segura na mão enquanto sua pipa flutua no céu. Esta conexão etérea é chamada na Bíblia de cordão de prata. Ele é azul acinzentado e é tão elástico que o corpo etéreo pode ir a longas distâncias e ainda assim permanecer ligado ao corpo físico. Durante o sono é quando, de longe, a maior parte do etéreo desliza para fora do físico. A diferença entre o sono normal, a anestesia e os diferentes tipos de transe é uma questão de quanto do etéreo sai em determinado tempo. Portanto, o seu etéreo desliza para fora cada vez que você vai dormir e retorna quando acorda. E durante tal trajetória, seu cordão de prata permanece inteiro. A morte é o rompimento do cordão de prata, e enquanto ele permanece intacto, você está vivo, esteja consciente ou não. Mas uma vez que é quebrado, você está morto. Você está definitivamente cortado de sua conexão com o corpo e sua vida neste plano. O que exatamente acontece a uma pessoa quando morre, quando o cordão de prata é cortado? O que ela pensa? O que ela sente? Bem, como regra, ela imediatamente cai em um estado de total perda de consciência, que pode durar dias ou mesmo semanas. Durante este tempo, o etéreo, que é ele próprio, passa para o próximo nível, em um outro mundo. Lá, no devido tempo, ele acorda como muitos de nós acordamos do sono neste plano. É um fato interessante que no instante anterior à morte, o conjunto da vida passada se desenrola diante da mente, exatamente como uma imagem em movimento carretel, num piscar de olhos. A velocidade real é tão grande que tudo acontece em uma fração de segundos. No entanto, a mente vê todos os detalhes com clareza. É possível chegar tão perto da morte sem realmente morrer, e ainda assim ver tudo isso acontecer. Normalmente chamamos esses casos de experiências de quase morte. Esta experiência é realmente o desenrolar da mente subconsciente, o livro do julgamento das Escrituras. Uma experiência extremamente inspiradora, e por vezes é terrível, como se pode imaginar. É com esta autêntica história dentro de sua nova vida na memória que o viajante começa a viver do outro lado. Neste ponto é natural que você se pergunte:
onde esse outro mundo está situado. O próximo mundo é, na verdade, aqui mesmo. Aqueles a quem chamamos mortos levam suas vidas aqui mesmo onde estamos agora, mas em seu próprio mundo e à sua própria maneira. A razão por não os vermos em torno de nós ou colidirmos com eles é a mesma pela qual um canal de televisão não interfere no outro. Eles se encontram em diferentes comprimentos de onda. O que é que determina o tipo de lugar para onde você vai depois da morte? Bem, ninguém lhe envia a qualquer lugar. Você, naturalmente, gravita a um lugar aonde pertence. Você construiu uma certa mentalidade ao longo dos anos, pensando, falando e agindo sobre este plano. Esse é o tipo de pessoa que você é no momento, e encontrar-se em condições correspondentes à sua personalidade. Nesta terra, as pessoas com mesmos interesses tendem a atrair umas às outras. Você não encontra com Deus no próximo nível mais do que o faz no atual. Deus está em toda a parte. Ele está totalmente presente no próximo plano, assim como está neste. Lá como aqui, ele apenas pode ser contatado na própria consciência, através de uma forma de oração ou tratamento espiritual. Por outro lado, o céu é o estado perfeito de consciência, onde há plena realização da presença divina. Quando a consciência não traz nenhuma limitação ou mal, não há decaimento de qualquer tipo. Quando se atinge a essa condição nos planos etéreos, alcança-se a mesma certeza sobre a matéria física. Se você pode chegar a esse nível de consciência enquanto ainda neste mundo, e alguns conseguiram fazê-lo, não morre ou segue adiante nos planos etéreos. Você se dirige diretamente para o céu desta terra. Moisés, Enoque, Elias e alguns outros fizeram isso. Conhecemos tais episódios como um processo de desmaterialização. Isto se realiza pela superação do sentimento de separação de Deus, que é realmente a queda do homem. Significa superar o egoísmo, a sensualidade, as críticas, o medo e outras condições similares. Significa viver mais perto de Deus todos os dias. Segundo a Bíblia, Enoque caminhou com Deus. Antes ele foi desmaterializado e, na verdade, não há outro caminho para a liberdade. Você vai reconhecer seus parentes e amigos quando passar para o nível superior? As pessoas naturalmente se perguntam se elas vão ver de novo aqueles a quem amavam e que partiram antes delas. E algumas ficam bastante apreensivas por terem de reencontrar indivíduos com os quais tenham tido algum desacordo. Membros da família, talvez, que prefeririam nunca mais rever. O fato é que, onde há uma forte ligação emocional, seja de amor ou de ódio, não há nada que determine com certeza que serão reunidos novamente nesta outra dimensão. É claro, o amor vai cuidar de si mesmo, mas há um perigo real de que, se você se permitir preservar o ódio contra alguém, poderá reencontrar condições afins em outra encarnação. Para evitar que isso aconteça, acabe com esta conexão, deixando de odiar. Perdoe a outra pessoa e pare de defini-la gratuitamente em seu pensamento, e você se libertará também. Não é preciso gostar da outra pessoa, mas é necessário desejar-lhe o bem.
Não imagine que sua família será reunida no plano superior. As relações familiares servem a este plano somente e apenas a ele. Parece muito difícil dizer às pessoas para não lamentarem quando um de seus entes queridos parte. Mas a verdade é que a dor excessiva é ruim tanto para quem fica quanto para quem segue. Lembre-se que se houver um elo de amor verdadeiro, certamente vocês se encontrarão novamente, e que nada do que é bom, belo ou verdadeiro jamais se perde. Nós podemos orar por aqueles que já faleceram, e na verdade é nosso sagrado dever fazê-lo. Orações para os chamados mortos têm sido utilizadas na maior parte do mundo e em todos os tempos. A prática acabou sendo reduzida após a reforma religiosa, pois serviu de abuso e comércio por instituições tradicionais. Mas ainda assim, a prática em si é um gesto de extrema importância. Você deve orar por um amigo falecido exatamente como oraria se ele apenas estivesse vivendo em um local distante. Dirigir-lhe paz de espírito, liberdade e compreensão, vibrando que Deus é vida, inteligência e amor. Você deve, no entanto, ter um fato muito claro em sua mente. Não há nada de sagrado num corpo morto. Ele é um conjunto de matéria física, do qual seu ex-proprietário não faz mais uso. Este mesmo indivíduo usou de vários corpos ao longo da sua vida, pois, como você provavelmente sabe, o organismo humano é marcado por constantes renovações e substituições durante a vida, e este é apenas o último deles. Lembre-se que a beleza de um corpo vem da alma, que brilha através dele. Essa alma, com sua beleza e alegria, agora partiu, e o corpo é apenas uma velha vestimenta que foi descartada. Esta peça de vestuário deve ser eliminada com respeito, mas não com reverência. E o melhor método de fazer isso é através da cremação. E tendo sido cremado, suas cinzas não devem ser guardadas, mas lançadas na natureza com uma oração. Entretanto, quando questões familiares levam alguém próximo a ser enterrado, evite visitar sua sepultura. Afinal, você sabe que ele não está no cemitério. Ore por ele no santuário de sua própria casa. Nenhum outro lugar é mais sagrado ou apropriado. Em seu aniversário ou qualquer outro evento significativo, deposite uma ou mais flores diante de um retrato que tenha da pessoa em sua casa. Pode ser uma flor que seja significativa para ela, um gesto carinhoso em sua memória por ocasião daquela data. Procure evitar atitudes de manter cômodos fechados e intactos, tais como foram deixados por aqueles que faleceram. Não há nenhuma objeção para manter algumas lembranças dessas pessoas, mas com alegria, não para a perpetuação de um espírito de luto. Agora, chegamos à questão de saber se é possível ou não nos comunicarmos com aqueles que já faleceram. Há extremistas de um lado, afirmando dogmaticamente que é absolutamente impossível fazê-lo. Entusiastas de outro, reivindicando estabelecerem uma comunicação clara e íntima com seu ente falecido. Mas qual é a verdade? A verdade é que a comunicação ocasionalmente acontece, mas é muito mais rara do que a maioria dos crentes supõe
e é sempre realizada com considerável dificuldade e incerteza. A principal objeção que fazemos sobre esse tipo de experiência, notadamente naqueles casos dos médiuns profissionais, é que aqueles que buscam contato com o plano dos desencarnados revelam de maneira geral um estado de profunda tristeza e consumidos pelo luto. Aquilo que move tais pessoas é uma espécie de alívio num outro nível para os sofrimentos e dificuldades enfrentadas no plano onde se encontram. Atitudes como essa são o que a psicologia convencionou sob o nome de mecanismo de fuga. Então, para além da viabilidade ou não de fazer contato com aqueles que já partiram, para nós em particular, cabe viver aqui, neste mundo, enquanto aqui estamos, enfrentando nossos problemas e resolvendo-os com os recursos que a providência nos oferece em prodigalidade. Deixemos o outro lado do véu para quando estivermos vivendo lá. Existe, contudo, um modo verdadeiramente espiritual de comunicação, através do qual nada além do que é bom pode vir. É o seguinte: sente-se em silêncio e lembre-se que Deus é realmente único e onipresente. Em seguida, reflita sobre seu verdadeiro ser, a centelha divina em você, que permite estar na presença de Deus agora. Da mesma forma, esse ser verdadeiro, a centelha divina real, daquele ente querido que partiu, também carrega esta mesma presença de Deus. Faça isso por alguns minutos todos os dias, e mais cedo ou mais tarde, você receberá algum tipo de mensagem ou fará alguma comunicação. Saiba, entanto, que esse tipo de comunicação não encontraremos mensagens detalhadas. De maneira geral, encontraremos um sentido definido e inconfundível que denunciarão que este contato específico entre você e o outro foi estabelecido. Agora que você entende essas coisas em algum grau, deve ser possível para você compreender que sua vida aqui e agora, no eterno aqui e agora, é o que realmente importa. Jamais deve se apegar a qualquer conjunto particular de condições, coisas ou pessoas, através das quais venha experimentar pesar em caso de separação. Você não deve ser dependente para sua felicidade, autoestima ou aprovação. Sua atitude deve ser a seguinte: eu faço o meu dever e sou feliz onde estou. Eu realizo o meu trabalho em benefício dos demais. Vou viver para sempre. 1000 anos de agora em diante, eu ainda estarei vivo e ativo em algum lugar. 100.000 anos adiante, ainda estarei vivo e ativo em outro lugar. E assim, os eventos de hoje só têm a importância que pertencem ao hoje. O melhor sempre está a caminho. O futuro será melhor que o presente e o passado, porque estou sempre crescendo e progredindo. Eu sou uma alma imortal. Eu sou o mestre do meu destino. Saúdo o desconhecido e avanço alegremente, em júbilo por esta grande aventura. Armado com esta filosofia e realmente compreendendo o seu poder, você não terá nada a temer, na vida ou na morte, pois Deus é tudo e Deus é bom.
Com relação a tudo o que foi dito, Emmett Fox acrescenta: gostaria de destacar que nenhuma descrição, por mais detalhada que seja, faz jus ao elevado nível do assunto. Podemos apenas dar dicas e sugerir a verdade. Toda explicação implica num ajuste de rota que cada um deve operar em si mesmo. E embora na teoria tudo pareça pouco atraente, experimentar essa aventura na vida prática é se permitir uma experiência de rara alegria e beleza, que nenhuma palavra é capaz de descrever. O Curso das Estrelas. Há uma outra chave de ouro a que Emmett Fox chama a nossa atenção, e que é tema constante em toda a Bíblia, embora a maioria daqueles que a leem raramente são conscientes disso. Ela diz respeito à importância que os antigos davam às estrelas. O zodíaco e suas implicações aparecem em toda a Bíblia. Algumas referências diretas são as 12 tribos de Israel, com suas bandeiras representando os 12 signos zodiacais, e ainda outras menos diretas, como na história da criação em Gênesis 1:14, onde diz: haja luminares no firmamento do céu, e sejam eles para sinais, e tempos determinados, e para dias e anos. É particularmente oportuno que Emmett Fox discute esse tema em um trabalho chamado O Zodíaco e a Bíblia, O Fim do Mundo. Trata-se de uma abordagem especialmente relevante na atualidade, posto que entramos em uma nova era, a Era de Aquário. Encontramos diversas produções literárias, musicais e mesmo o público em geral abordando sobre a nova era, embora raramente percebam que o próprio Jesus fez alusão a ela 2000 anos atrás. Emmett Fox ressalta: a história da humanidade não transcorre de maneira aleatória ou casual, mas através do desdobramento de uma série de períodos distintos ou eras. Cada um desses períodos tem suas próprias características, suas próprias lições a serem aprendidas e seu próprio trabalho a ser realizado. Cada um deles fundamentalmente diferente em todos os aspectos de seu antecessor, não uma simples melhoria ou expansão dele. Cada uma dessas eras dura cerca de 2150 anos, e a passagem de uma para outra é sempre marcada externamente por tempestades e internamente por estresse, como os que pudemos observar recentemente. A última mudança ocorreu 2000 anos atrás, e o novo mundo que se formou deu origem à civilização cristã. Uma compreensão complementar para o bom entendimento do passar das eras é necessária sobre o fenômeno denominado precessão dos equinócios. Não preciso que o estudante possua grande conhecimento de astronomia. Basta saber que num espaço de 26.000 anos, nosso globo executa um curso elíptico no qual atravessa por 12 constelações zodiacais, cada uma das quais rege as eras sucessivamente. Este zodíaco é um dos mais interessantes símbolos que revelam o destino da humanidade. Na verdade, o zodíaco simboliza o elemento fundamental na natureza do homem. É nada menos do que a chave para a história da raça humana, da psicologia do homem individual e da sua regeneração ou salvação espiritual. A Bíblia, que é naturalmente a grande fonte da verdade, tem marcas do zodíaco do início ao fim.
os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Novo Testamento, são, para além de sua histórica identidade, expressões especiais dos 12 signos do zodíaco. Temos agora de nos perguntar: qual é o real significado do zodíaco? E a fim de responder a essa pergunta, devemos apresentar outras. Qual é a verdadeira razão da humanidade estar na Terra? O que estamos fazendo aqui? Sobre o que é tudo isso? Por que nascemos e por que morremos? Existe uma razão ou um padrão por trás de tudo? E se assim for, que padrão é esse? A resposta para estas perguntas, sem dúvida, a mais fundamental de todas é esta: estamos aqui para aprendermos a verdade do ser. Estamos aqui para nos tornarmos autoconscientes, entidades autônomas, pontos focais da mente divina, cada um expressando Deus de uma maneira singular. Esse é o objetivo de nossa existência, e a única coisa que temos de fazer para realizá-lo é obter um melhor conhecimento de Deus, pois tal conhecimento é a resposta para todos os problemas. A fim de adquirir essa compreensão completa de tudo o que Deus é, o que será a completa salvação do homem, ele tem de aprender aos poucos, conhecer a Deus, de 12 maneiras diferentes. Ele leva 2000 anos para aprender cada uma dessas lições. E assim, nós podemos pensar nosso progresso em torno do zodíaco como uma série de 12 lições que temos de aprender sobre Deus. Cada uma dessas lições tem um nome, que foi atribuído a elas por conveniência. Tudo deve ter um nome, mas como muitos de nós sabemos, nomes, quando bem compreendidos, são elementos simbólicos sobre aquilo a que se referem. E os nomes das nossas lições, ou signos, não são exceções à regra. O nome do último sinal, o desafio pelo qual acabamos de passar, foi a Era de Peixes. A anterior a ela, iniciada 2000 anos antes, foi a Era de Áries, ou Carneiro. A anterior foi a Era de Taurus, o Touro, e assim por diante. Esses nomes, note, são apenas uma representação da forma física que a constelação se apresenta no céu quando observada. Eles se referem ao caráter inato da lição que temos de aprender no momento em particular, que é indicado pelo signo. A nova era em que entramos é chamada Aquários, o homem com o pote de água. A Era de Aquário, que será um capítulo completamente novo na história da humanidade, e não apenas um aprimoramento das velhas ideias de Peixes, que a maioria das pessoas cometem o erro de considerar como as únicas ideias possíveis, ao invés de apenas uma, de um número infinito de possíveis expressões. Cada uma dessas eras ou maneiras de conhecer a Deus tem uma qualidade dominante ou personalidade própria, que as distingue das demais. A qualidade que distingue a nova era de Aquário é a influência de Urano, e de uma forma geral, todas as atividades e expressões da era de Aquário estão associadas a Urano, que nos dá uma ideia mais ampla do que podemos esperar. Urano é normalmente mencionado como um testador, ou até mesmo destruidor, mas deve-se lembrar que isso não implica necessariamente, como muitas vezes é entendido, em absoluta destruição. Ele representa destruir aquilo que não é bom para dar lugar a algo melhor. Urano também é mencionado como um símbolo da democracia e da liberdade,
e outras vezes é referido como um autocrata. Mas o real sentido de Urano não está em associá-lo nem à democracia nem à autocracia, mas à individualidade. A livre expressão da individualidade deve significar uma verdadeira democracia, no sentido de que cada alma humana terá igual oportunidade de autoexpressão, assim como Deus pretendia. E por outro lado, como o mestre do seu próprio destino e capitão da sua própria alma, torna-se um autocrata da própria vida, respondendo somente a Deus e sem restrições em seu desenvolvimento por qualquer interferência tirânica externa. Isso é Urano. Como de costume, Emmett Fox evoca eventos cotidianos para constatar aquilo que sustenta e comprova seus conhecimentos. Enquanto escreve este capítulo, Fox encontra-se sentado num terraço, com uma bela vista da praia do Mediterrâneo. Ali se podem ver jovens mulheres fazendo topless. As autoridades têm tentado desencorajar esta tendência, mas sem muito sucesso. O número aumenta em vez de diminuir. Além dos valores morais envolvidos, isto não é uma evidência da aludida autocracia individual? Evidencia aquela liberdade de expressão impulsionada na virada do século. Estou certo de que a maioria de nós já vimos fotos de banhistas do sexo masculino e feminino, numa época em que se mantinham vestidos da cabeça aos pés, em trajes de banho volumosos, ocultando os seus corpos. Entanto, no limiar da era de Aquário, os indivíduos têm se rebelado contra ideias antiquadas da era anterior. A presente nudez não é meramente uma oscilação do pêndulo, de um momento conservador para um liberal e deste para aquele, mas o surgimento natural de uma expressão autocrática da alma individual neste campo específico. Como aponta Emmett Fox, o que está acontecendo e vai continuar a acontecer no amplo panorama da vida é expressão da natureza uraniana. Isso significa, por exemplo, que apesar de retrocessos temporários, ditaduras, coletivizações, o indivíduo vai finalmente ser livre. Há muitos fatores sob influência de Urano que estão ajudando nessa libertação do indivíduo, como a eletricidade, que se individualiza em muitas formas de luz, rádio, televisão, motores, refrigeradores, aquecedores e todas as maravilhas eletrônicas. Elas são vias para libertar a alma humana dos grilhões do trabalho penoso e das limitações físicas. O rádio é uma particular expressão de Urano. Sua frequência circunda obstáculos e ultrapassa limites à procura do receptor individual. Note que, por maior esforço que seja feito a fim de preservar fronteiras internacionais, o progresso humano não pode ser contido por autoridades reacionárias. A televisão é outra maravilha da era de Aquário, e apesar de parecer um meio de entretenimento e doutrinação em massa, sendo parte da natureza de Urano, é um veículo de acesso ao sujeito individual, e os promotores e patrocinadores sabem disso. A era de Aquário, na verdade, é uma era de liberdade pessoal. Não é mera coincidência que sua chegada marca a emancipação das mulheres, busca pelo respeito à diversidade sexual e os avanços nos direitos das crianças como indivíduos, não mais consideradas como bens pessoais de seus pais. Assim como cada era apresenta uma lição especial
que a humanidade tem de aprender sobre Deus, em cada uma existirão professores especiais para transmitirem os ensinamentos de forma completa e inconfundível. O grande mestre da era de Ares foi Abraão. Ele celebrou o Deus único, perfeito, não feito por mãos, eterno nos céus. Abraão, quando recebeu sua iluminação vindo dos tempos da idolatria, a qual foi prevenida por Moisés quando afirmou: Sabe, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não terás outros deuses diante dele, e tu não farás para ti imagens esculpidas. Abraão lançou em seu tempo uma nova era, a era de Ares ou Carneiro, que passou a receber uma representação simbólica poderosa na representação deste pensamento. Grandes lições bíblicas adotaram homens santos sob a forma de pastores: Jacó, Moisés, Davi e muitos outros de menor importância, servindo de aprendizado na manutenção do pastoreio dos pensamentos. E dos muitos títulos que foram dados ao nosso próprio Senhor, está o de bom pastor. Ele não diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em tudo isto vemos a influência da lição de Ares em prol da evolução do pensamento. O Egito na Bíblia significa o materialismo, o pecado, a doença e a morte. Do Egito chamei o meu filho. E muito significativamente nos é dito que os egípcios abrigavam mortal inimizade e ódio pelos pastores. Tudo isso, é claro, não deve ser tomado literalmente como uma reflexão sobre as pessoas que viviam no Vale do Nilo, mas como uma descrição simbólica do trabalho a ser aprendido das leis naturais. É um fato interessante que até o dia de hoje, nas sinagogas judaicas, onde a era de Ares ainda perdura, o chifre de carneiro permanece como um símbolo vivo. A era que se seguiu à de Ares, que pode bem ser representada pelo cristianismo ortodoxo, é conhecida como a Era de Peixes. O grande líder e mestre desta era é Jesus Cristo, é claro. E nós sabemos que nos primeiros dias do cristianismo, ele foi simbolizado entre os seus seguidores através da imagem de um peixe. A cruz, o grande emblema do cristianismo dos últimos tempos, não era o símbolo original dos primeiros dias. Nas catacumbas de Roma e em outros lugares, encontramos inscrições dos primeiros cristãos em que Jesus é referido como o peixe. A Era de Peixes foi constantemente explicitada em símbolos por todos os tipos de pessoas e contextos. A Igreja, por exemplo, centrou sua autoridade para fins práticos no bispo, e a distinção simbólica do bispo é a mitra, que ele usa em sua cabeça. Ela tem o formato da boca de um peixe aberta, usada como coroa, e foi o próprio Jesus quem disse: Eu vos farei pescadores dos homens. Além disso, seus primeiros discípulos eram realmente pescadores, assim como os líderes do Antigo Testamento eram pastores. Em toda a Bíblia e ao longo da antiga tradição oculta, o peixe é um símbolo da sabedoria, a qual deve ser entendida como um termo técnico para o conhecimento da totalidade de Deus e do poder da oração. Como Emmett Fox já destacou, as pessoas costumam usar símbolos sem realmente compreenderem o que eles significam. No presente caso, há muitas pessoas que dizem que
o peixe é um alimento para o cérebro. Talvez numa feliz ignorância de que os peixes simbolizam a sabedoria, nada tendo a ver com um alimento material. Como mencionado anteriormente, a presente era, a Era de Aquário, é aquela representada pelo homem portando um jarro de água. E em Lucas 22:10, pode-se ler: E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E quem é o homem com o cântaro de água? O jardineiro, é claro. E assim, o símbolo interpretativo da nova era é o jardineiro. O homem, tendo se formado como um bom pastor e como um bom pescador, torna-se agora um jardineiro. E este título bem expressa o tipo de trabalho que ele tem que fazer em seu novo papel. Chegamos à fase em que a lição da necessidade de controlar o pensamento deve ter sido aprendida, e a Santa Sofia, ou Santa Sabedoria, tendo sido exaltada, ambas lições juntas, mentalmente devem ser aplicadas na vida diária. A ciência moderna está fazendo alguns dos seus maiores avanços no campo da psicologia, de modo que, de fato, a psicologia pode hoje ser chamada serva da metafísica, e ela tem insistido que o consciente e o subconsciente equiparam-se à relação entre o jardineiro e o jardim. O jardineiro semeia suas sementes no solo que ele preparou. Ele rega o solo e, na medida do possível, seleciona este solo em um local onde incidam os raios solares. Ele faz tudo o que tem de fazer. No entanto, não tenta fazer a semente crescer. Ele deixa essa tarefa a cargo da natureza. Assim, no tratamento espiritual ou oração científica, usamos da palavra e deixamos o poder divino produzir a demonstração. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Nesta fase, a questão que naturalmente se apresenta é: quem é ou quem será o grande mestre e profeta da nossa nova era de Aquário? Quanto a isso, parecem não faltar candidatos. Em todo o mundo, as pessoas estão reivindicando este alto cargo, ou seus seguidores estão reivindicando por eles. Não perca tempo com essa questão. Afinal, o próprio Mestre nos advertiu sobre os falsos profetas que surgiriam para enganar. O fato maravilhoso é que agora, depois de todos estes milhares e milhares de anos de esforço ascendente, finalmente atingimos a fase em que a humanidade está pronta para entrar em contato com o Deus vivo em primeira mão, por si mesmos, sem a necessidade de profetas, intermediários de qualquer tipo. E assim, o grande mestre do mundo da nova era não será qualquer homem ou mulher, qualquer livro ou organização, mas o Cristo que vive em cada um de nós. Então agora vemos que o zodíaco é realmente um dos grandes símbolos cósmicos, talvez o maior de todos. Um diagrama do desdobramento da alma humana e não um simples movimento de precessão dos equinócios. Não é apenas uma espécie de estrada de ferro circular para adivinhação, mas um dos mistérios mais profundos da alma, e é por isso que ele é representado na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse.
Como foi citado tantas vezes, Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se soubermos a verdade nesta nova era de Aquário e a praticarmos, daremos um grande salto adiante na caminhada da humanidade, aprendendo novas lições, regozijando-nos num novo trabalho e conquistando muitos triunfos. Assim como os antigos monumentos submergem na maré de uma nova vida, corajosamente seguimos, sabendo que o melhor ainda está por vir. E como diz a Bíblia, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Continuaremos na próxima parte.